Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon. Muito bom dia, agora precisamente 7 horas em ponto do dia 16 de outubro, nessa quarta-feira. Então, estamos no ar pelas redes do ICL na internet, pelo canal do Edu Moreira, pelo canal do Leandro Demore e pelas nossas redes afiliadas de televisão, de rádio, para todo o país e, por que não dizer, para todo o mundo. Muito bom dia para você que está acordando agora, que ainda está me escutando ali deitado na cama, curtindo aqueles 5 minutinhos finais, né, que a gente adora. Não, só mais 5 minutinhos antes de eu levantar e encarar a dureza do dia da vida. Para você que já está fazendo o café da manhã aí na sua cozinha, para você que está no carro, enfrentando o trânsito das nossas capitais rumo ao seu trabalho, para levar as crianças na escola. Muito bom dia. Gente, vamos começar aqui, tem muita coisa acontecendo nas disputas de segundo turno e principalmente, como vocês sabem, houve um apagão aqui em São Paulo. Para você que não é de São Paulo, teve na sexta-feira, acho, teve um temporal com muito vento e teve um apagão. Centenas de milhares, acho que até milhões de pessoas que chegaram a ficar sem energia elétrica. Algumas pessoas aí, na casa possivelmente das dezenas de milhares, ainda estão sem energia, mais de 4, 5 dias depois do ocorrido. E aí começa aquele jogo de empurra entre o prefeito, a Enel, que culpa o ministro, enfim. A gente vai olhar um pouco para esse cenário hoje, tá bom? Peço que, se você estiver assistindo pela internet, faz aquele ritual todo que o Demore disse, que se não precisa fazer, não quiser fazer também não precisa, mas se você puder, bota o dedo no like aí, curte, compartilha, que é para o nosso conteúdo alcançar um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Gente, vamos começar aqui. A gente tem essa primeira notícia que eu vou trabalhar com vocês. É da Folha de São Paulo. Foi publicada ontem, dia 15, 11 horas da noite. Apagão em São Paulo monopoliza campanhas, muda rumos e acirra embate entre Nunes e Boulos, que aqui em São Paulo são os dois candidatos que estão no segundo turno. Até aqui, as pesquisas apontam uma vantagem considerável para o Nunes, que é o candidato do MDB, e o Boulos via PSOL com o apoio do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, tá? Então, além de troca de acusações, crise afeta a propaganda eleitoral e agendas de rivais e motiva novas promessas de deputado na tentativa de reverter desvantagem. O deputado é o Boulos, tá? Então, esse texto é dos colegas Joamir Tavares, Carolina Linhares e Carlos Petrocillo. Tá? O apagão em São Paulo, que entrou no 4º dia ontem, na terça-feira, com mais de 210 mil imóveis ainda sem luz. Esse era o dado ontem, possivelmente, ou não também, tá? Esse é o problema. A coisa já deve ter avançado em alguma direção, esse número pode ser potencialmente menor. Mexeu com as campanhas de Ricardo Nunes, então, e do Guilherme Boulos, e passou a monopolizar a dinâmica do segundo turno da eleição à Prefeitura de São Paulo. Junto com troca de acusações e de responsabilidades de grupos políticos rivais, a crise mudou os rumos dos caminhos nas ruas, nas redes sociais e na própria propaganda eleitoral, levando também a reviravolta nas agendas e pautas diárias e a apresentação de novas promessas do pessoalista sobre um tema até então deixado em segundo plano na eleição paulistana. Agora veja, queridos colegas, não é só por parte do pessoalista, tá bom? Se vocês sabem que aqui no Desperta a ideia é fazer a leitura das principais notícias do dia com vocês, mas é uma leitura crítica, não é uma leitura endossando o que está sendo colocado de uma forma passiva. Então não é só por parte do pessoalista. O Ricardo Nunes agora,
ele tenta se posicionar dizendo que ele já solicitou a retirada da Enel de São Paulo e tal. O que ele não diz, assim como o que o Tarcísio Freitas, o governador do estado, não diz, é que eles têm uma sanha privatista absurda. É que essa gente quer privatizar absolutamente. Por eles seria assim um laissez-faire completo. Por eles, o Estado serviria só para limpar a sujeira das festas que o grande capital faz. Entende o que eu estou dizendo? Por eles não precisa ter atividade fim do Estado, o que é um parâmetro consagrado pela Carta Magna, que é a lei maior do país. Então, todas essas coisas de direitos e garantias fundamentais, de acesso à educação, saúde, emprego, transporte de qualidade, infraestrutura civil, nada disso se aplica na cabeça dessa gente. Privatiza tudo que melhora, e deixa o Estado aí para fazer a limpeza da sujeira que eventualmente surgir após a festa que o grande capital toca. Isso não está sendo colocado. Então, cadê o Tarcísio, martelada, arrebentando lá a B3? Vocês lembram dessa cena? Privatizou tudo, privatizou Sabesp, privatizou a energia elétrica, vai privatizar, tem uma sanha privatista em toda a direção, coloca atividades fim do Estado na mão da iniciativa privada. O que a iniciativa privada faz? Olha única e exclusivamente para lucro, vai reduzir quadro de colaborador, vai reduzir investimento em novas tecnologias, vai reduzir absolutamente qualquer custo correlato à operação, porque passa a ter como premissa elementar dar retorno para acionista. Aí, quando a coisa estoura, começa esse jogo de empurra, tá bom? Só quis fazer esse pequeno parênteses para vocês, vamos seguir aqui. Então, ainda na sexta-feira, como eu comentei com vocês, com os estragos do temporal, a campanha de Boulos avaliou que estava diante de um fato novo e negativo para o atual prefeito. Não precisa ser nenhum gênio da ciência política para entender isso. Algo importante para um candidato em desvantagem. Segundo o Datafolha, o Nunes tem 55%, o Boulos tem 33%, o deputado também enfrenta uma rejeição muito alta, o Boulos, que é fruto de um processo de antipetismo que vem sendo estimulado há pelo menos 15 anos, 20 anos a essa altura. Ele tem 58% de rejeição, o Nunes tem 37%. O apagão foi o principal assunto do debate da Band, que aconteceu antes de ontem, segunda-feira, foi o primeiro confronto entre ambos no segundo turno e houve sim essa dinâmica de abordar o apagão como o centro do embate, tá? Mas teve, a gente vai falar um pouco disso também, uma questão relacionada, por exemplo, à máfia das creches. Não sei se vocês assistiram isso. Durante o debate da Band, o Nunes fica muito nervoso. O Boulos diz, você vai abrir o teu sigilo bancário? Justo você é um cara que fala de transparência. E essas palavras são minhas, mas o conteúdo final é isso que eu estou trabalhando com vocês aqui. O Boulos diz, você é um cara que fala muito de retidão, de transparência. Vamos fazer o seguinte... Abra o teu sigilo bancário e eu abro o meu, já que tem toda essa questão de que a esquerda é corrupta, de que o Boulos não trabalha, enfim. Abra o teu sigilo bancário, ele disse para o Nunes que eu abro o meu. E aí o Nunes fica todo nervoso, se atrapalha, derruba o papel no chão, começa a gaguejar. Então você vê que ele fica bastante tenso com a questão da máfia das creches, tá? Tem dois temas que são hipersensíveis para o Ricardo Nunes, que é a questão do boletim de ocorrência que a mulher dele registrou contra ele por agressão e violência doméstica e essa questão da máfia das creches, tá? Ele fica bem perdido com essas duas coisas. Muito bem. Aí tem toda essa questão aí do apagão. O Boulos cobrou uma questão de poda das árvores,
o Nunes se defendeu dizendo que as árvores que estão encostadas na fiação elétrica dependem de todo um outro procedimento para serem aparadas, porque de fato tem ali um risco de integridade física aos funcionários da prefeitura. Prefeito, a gente entende isso, minimamente, não somos o Tesla, mas a gente entende como é que a eletricidade funciona, viu, prefeito? Pode ficar tranquilo. Ninguém aqui é o Tesla, mas a gente entende como é que a eletricidade funciona minimamente, tá bom? O que está sendo proposto aqui, gênio da espécie, é que o senhor não fez a poda, aí por isso que as árvores encostam na fiação, né? As árvores não nascem encostadas na fiação, ok? Mas existe toda uma forma de governar que olha para partes muito específicas da cidade. Você pode ver que, via de regra, se você solicita poda, se você mora aqui na Vila Nova Conceição, nos Jardins, em Pinheiros, Moema, esses bairros assim que a gente sabe que mora a pequena e até a alta burguesia paulistana, isso aí no mesmo momento a prefeitura vem que você não pode espirrar, tá bom? Você espirrar na Vila Nova Conceição, aparece um funcionário da prefeitura te dando um paninho e falando saúde, né? Vai lá no Jardim Pantanal, vai lá no extremo sul da Zona Sul, vai lá no fundão da Zona Leste, você vai ver como é que essa coisa funciona. Procura solicitar a poda lá, que você vai ver o que acontece. Agora é óbvio, ô Nunes, esse é um processo de zeladoria e de manutenção, manejo arbóreo da cidade, que precisa ser feito os 4 anos, tá? De forma reiterada. Se você deixa para fazer isso há 6 meses da eleição, porque aí você vai botar asfalto, vai deixar tudo bonitinho ali no asfalto, né? Óbvio que você vai ter um problema, porque você não administrou a cidade durante 4 anos. Você deixou para tentar fazer isso, que de forma muito inepta, aliás, nos últimos 6 meses, porque tem todo um cunho eleitoral aí, tá? Uma prática eleitoreira. Bom, então, esse é o primeiro texto aí da Folha de São Paulo. Aí, o que acontece? Indo para o UOL, texto dos colegas Saulo Pereira Guimarães e Bruno Luiz, foi publicado ontem, 7h33 da noite. Prefeitos pedem intervenção na Enel e o Nunes chama ministro de vagabundo. Ê, que maravilha! Até... Cara, eu vou falar um negócio para vocês, olha. Economia da atenção é uma desgraça, sabia? Porque inviabiliza o debate genuíno através de diversionismo. E o que de fato importa some com esse tipo de estratégia. Então, o que o senhor Nunes está fazendo é uma prática diversionista. Ele está criando um conflito porque ele não quer responder efetivamente o que importa. É mais fácil chamar o ministro de vagabundo, falar que a culpa é do Lula, falar que o problema é do vento, sei lá, o que quer que seja. Mas não... Por que, Nunes, por que um 56 não funciona, cara? Por que o canal que a prefeitura deveria conduzir para atender a população em situações como essa não funciona? Por que você deixou para fazer a poda das árvores quando já está tudo encostando em fiação elétrica? Foi trabalhar 2 meses antes da campanha, cara, querendo se reeleger, e agora vem meter o louco, dizendo que, não, o ministro é vagabundo. Assuma sua responsabilidade, Ricardo Nunes. Você que ser prefeito é lacrar em rede social e fazer discursinho bonito, pousando pra foto de coletinho, fazendo vezinho de vitória? Na tua cabeça é isso que é ser prefeito? Não quer assumir responsabilidade de absolutamente nada, tá? Então esse aqui é o texto do UOL, dos colegas, como eu coloquei. O governo Tarcísio de Freitas e os 17 prefeitos da região metropolitana de São Paulo enviaram ontem, na terça-feira, ao TCU uma carta na qual pedem intervenção na Enel. Nos últimos dias, chuva e vento deixaram mais de 2 milhões de pessoas sem luz na região. Ô Tarcísio, vai organizando um processo similar aí para a Sabesp, tá bom? Porque isso aí vai acontecer, o povo vai ficar sem água, vocês vão
com o mesmo tipo de estratégia furada aí. De que a culpa não é de vocês, de que não faz o menor sentido ficar politizando a questão. Papinho mole para boi dormir. Como é que não vai politizar a questão? A gente vem alertando que esse negócio vai dar problema. Tem uma fala maravilhosa, busquem depois, do Edu Moreira, que ele fez, inclusive, acho que na Lesp, se eu não me engano, depois o Edu confirma no N1, acho que é na Lesp que ele faz essa fala, explicando exatamente o absurdo que é o contrato de privatização da Sabesp, assim como foi da Eletrobras e assim como foi de basicamente qualquer empresa que oferece atividade fundamental para a própria população. O Edu explicou isso de forma maravilhosa. É um problema contratado, cara. É um problema que todo mundo sabe que vai acontecer. Todo mundo sabe que você vai privatizar serviços fundamentais da população e depois o Estado vai ter que vir com o auxílio, vai ter que resgatar essas empresas, porque o que vai acontecer? Você acha que acionista italiano da Enel ou acionista da Fraport, por exemplo, o trabalho maravilhoso que o Demore trouxe pra gente, considerando como é que funciona o Salgado Filho no sul do país, o aeroporto, durante a enchente, você acha que essas pessoas estão... eles dão a mínima para a população brasileira? Ou você acha que depois que eles privatizaram o lucro, eles vão seguir investindo no que agora virou prejuízo? Ou eles vão dizer, olha, não, se vira, tá bom? Eu queria me interessar enquanto eu tinha lucro. Sim, mas isso está previsto por contrato. Não vou cobrir, não vou cumprir nada, me processe. E enquanto isso você vai fazer o quê? Vai deixar as pessoas sem aeroporto? Vai deixar as pessoas sem água? Vai deixar as pessoas sem luz elétrica? Como é que funciona a indústria nacional? Se o 3G Capital lá adotar o mesmo tipo de inconsistência contábil, é bonito esse termo, hein? Inconsistência contábil, que eles adotaram nas práticas das americanas com a Eletrobras. Você acha que o governo federal vai poder simplesmente dizer, eu não tenho nada a ver com isso não, isso aí está privatizado, cara. Isso aí está privatizado, o problema é da empresa que comprou, tá dando problema, vai faltar luz, vai faltar água, não vai ter aeroporto, não quero saber disso não. Isso aí está na mão da iniciativa privada. Existe a possibilidade disso acontecer? Ou existe a possibilidade dessas pessoas, desses grandes empresários, do grande capital, encher o bolso de dinheiro e na hora que a coisa precisar de investimento ou de qualquer tipo de medida de emergência, eles vão ter a faca e o queijo na mão para renegociar contrato, para dizer que não vão cumprir. Não precisa ser nenhum gênio da ciência política e do mundo dos negócios para entender o que está em jogo aí. Muito bem, aí tem o Tarcísio de Freitas e o senhor Nunes fazendo o mise-en-scène deles. Estamos indignados, não, a gente quer aí que pedir intervenção na Enel. Bom, então isso aí vai ter que ser aplicado para a Sabesp e para todas as outras empresas que vocês decidiram privatizar, tá bom? Então, carta com pedido de intervenção foi entregue ao ministro Augusto Nardes, do TCU. O documento também pede transparência das concessionárias na divulgação de informações sobre a prestação do serviço e maior poder de fiscalização da Enel por parte da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, que é a Arcesp. Atualmente, a fiscalização cabe principalmente à Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, embora a Arcesp também tenha poder de fiscalizar concessionárias no Estado. Eu conversei com algumas pessoas entre ontem e hoje que me diziam o seguinte, que a gente precisa de um tipo de agência para regulamentar as agências nacionais. Por que isso acontece? Porque essas agências, gente, sobretudo no que diz respeito à energia elétrica, combustível fóssil, agronegócio, toda agência que regula empresas muito fortes economicamente está fortemente sujeita a ser cooptada pelo grande capital. E esse é o problema.
E aí a agência passa a não regulamentar, não fiscalizar, não exercer a sua função, porque ela vira parte da estrutura capitalista que ela deveria regular. Então esse é um outro tema que eu quero trazer para o debate público, já colocando aqui com vocês, porque também é absolutamente fundamental. O Tarcísio voltou a pedir a extinção do contrato de concessão da Enel no estado. Abre aspas para ele, a empresa já se mostrou incapaz de prestar serviço no estado de São Paulo, né? Disse o governador, frisando que a situação já passou do limite. A gente precisa elevar o tom. Você jura, Tarcísio? Você vai fazer isso com a Sabesp também, que você acabou de privatizar? Como é que vai ser isso? O problema não é só da Enel. O problema se resume a toda a iniciativa privada. Porque, evidentemente, esse é um debate surrado, cansado. A iniciativa privada mira única e exclusivamente o lucro. Mas se você tem um único objetivo, que é encher o bolso de acionista de dinheiro, como é que você vai estar preocupado em oferecer um serviço de qualidade para a própria população? No meio de um apagão, no qual a Enel demonstra o pior tipo de serviço do mundo, o governador do estado dizendo que eles são a porcaria, que tem que parar. E a ação da empresa sobe na Itália? Você vê que isso também desmonta a falácia meritocrática do modelo capitalista que te diz, não, que se você vai bem, você sobe. Você precisa fazer um bom processo de administração, enquanto gestor, inclusive. Não, não é o caso. É só olhar aí que a ação dos caras subiram, na Itália. Então você vê que não existe nenhuma correlação com a qualidade do serviço que é prestado e a forma como eventualmente a empresa é percebida no mercado de capital, porque o mercado de capital percebe essa empresa como mais ou menos valiosa com base na propriedade que ela tem de dar lucro para acionista, não com base na propriedade do serviço que ela oferece para a própria população. É simples assim. Tá? Eventualmente, a rescisão do contrato só pode ser determinada pela ANEEL e um processo que não é simples nem rápido. O governo federal não consegue mudar essas regras. A lei que instituiu a agência determina que é sua função cuidar da concessão. Caso ela seja encerrada, o contrato determina que o governo assuma os serviços para garantir sua continuidade e regularidade. Então, gente, cabe aqui dizer para vocês o seguinte, não cabe, é óbvio que existem serviços que podem ser desenvolvidos e podem ser muito bem desenvolvidos pela iniciativa privada. Não cabe criminalizar a iniciativa privada, que é absolutamente fundamental, inclusive para o próprio funcionamento da República. O meu ponto aqui com vocês é o seguinte, 2 pontos que eu quero salientar com vocês. O primeiro é que, de novo, e eu já disse isso exaustivamente no N1 de ontem, atividade fim do Estado e atividades estratégicas não podem jamais estar na mão da iniciativa privada. Você não pode terceirizar o deslocamento das nossas forças armadas e sistemas de defesa para um bilionário aloprado de extrema direita. Você não pode terceirizar para a iniciativa privada, você não pode privatizar questões sensíveis como energia elétrica, água, manutenção de questões sensíveis à infraestrutura civil, porque vai dar esse tipo de problema que a gente está vendo aí. Agora, seguramente, tem muita coisa que a iniciativa privada pode fazer e pode fazer bem. Como faz, inclusive. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sobretudo nesse começo do século XXI, a corrupção na seara privada, na iniciativa privada, é absolutamente tolerada como sendo, não, aí não é crime, porque se acontece entre entes privados, tudo bem, não está lesando o erário, não está lesando a coisa pública, não tem grandes problemas. Agora, a corrupção estatal, que acontece no âmbito estatal, é criminalizada como sendo o pior dos crimes com o qual a gente tem que lidar. Né? E isso também não é verdade. É óbvio que todo tipo de corrupção é extremamente deletéria para o funcionamento do país, porque, por exemplo, o que acontece na iniciativa privada quase que invariavelmente se reflete no Estado. Quem tem que pagar
são os contribuintes. Eu posso dar o exemplo das Americanas, que o Edu também fez uma leitura maravilhosa do que exatamente aconteceu ali. Você tinha ações das Americanas embutidas em carteiras de fundos de investimento e tal. Então, os caras dão um tombo de bilhões de reais, e quem paga a conta é quem tem dinheiro investido em fundo de DI. E você nem sabe, porque está lá investido. Em determinado momento você vai lá conversar com a sua gerente, o negócio caiu, você quer entender por quê. É esse tipo de coisa. Né? E aconteceu na seara privada. Veja como se reflete no âmbito maior de como é que o Estado funciona. A crise do subprime em 2007. Mesma coisa, começa entre bancos privados e depois quem tem que resgatar? O governo comunista dos Estados Unidos que dá trilhões... Não, espera. Comunista dos Estados Unidos? Acho que não. Ainda assim, teve que injetar trilhões de dólares para deixar banco com a cabeça fora da água. Olha que loucura. Porque aí eles são muito grandes para quebrar. Tá bom? Agora experimenta você que tem um comércio pequenininho, dizer, não, mas eu preciso de ajuda do Estado, né? Você é comunista? Agora, para grande banco, o Estado é comunista. Tá entendendo? Vamos lá. Aí, o que acontece? O senhor Ricardo Nunes, depois de não fazer absolutamente nada por mais de 2/3 do seu termo à frente da Prefeitura de São Paulo, disse que o ministro de Minas e Energia é um vagabundo. Porque ele sabe como é que funciona a economia da atenção, ele sabe que isso vai viralizar, ele sabe que as pessoas começam a estimular o conflito, dizendo, olha, esse prefeito é corajoso, chamou o ministro do Lula de vagabundo, que cara maravilhoso, e o cara dizendo isso no escuro. Isso aqui é impressionante. O cara não pode nem postar na internet porque a internet dele não está funcionando. Ele está sem luz em casa. Né? E aí ele, a notícia, mas é maravilhoso, chamou o outro de vagabundo. Você continua sem luz. E daqui a pouco vai estar sem água também. Abre aspas pro Ricardo Nunes. Esses vagabundos lá não estão fazendo nada. Perdão, gente, pelo deboche, mas eu vou te falar um negócio. Ei, Ricardo Nunes, vamos lá. Esses vagabundos lá não estão fazendo nada. Tanto a empresa quanto o ministério. E nós estamos aqui sofrendo. Ô, Ricardo Nunes, cheguei a ficar com dó de você agora, porque você é um cara tão batalhador que durante 4 anos trabalhou o manejo das árvores em São Paulo, a poda, lidou com a infraestrutura civil de uma maneira muito adequada, um cara esforçado, trabalhador e de fato ninguém colabora com você, né, Nunes? Olha, é triste a sua situação. Nunes e o ministro Alexandre Silveira têm trocado críticas sobre a responsabilidade pelo apagão. Silveira culpou a falta de poda de árvores, função da prefeitura, como uma das causas da queda de energia. Nardes afirmou que não há clima para a Enel permanecer em São Paulo. O ministro, que é relator de um processo que fiscaliza a ANEEL, pelo apagão de novembro do ano passado, ponderou, no entanto, que não cabe ao TCU e sim ao Ministério pedir intervenção na empresa. O governo federal pode ser penalizado pelo TCU se não tomar medidas contra a Enel. O Ministério Público, junto ao TCU, protocolou nesta terça-feira, ontem, uma representação que pede a extinção da concessão da Enel, caso sejam comprovadas irregularidades na sua atuação. Esse pedido foi feito pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, tá? Então, 4 dias após o apagão, 4 dias. Gente, a gente está no século XXI. O pessoal tá falando de voo particular para a Lua, tá falando de colonizar Marte, tá falando de nanobot. A gente está falando de energia elétrica 4 dias na maior cidade do país. Ontem, até 5h30 da tarde, você tinha 158 mil clientes da Enel sem luz na Grande São Paulo. Falando de coisas muito sofisticadas, não. Energia elétrica. Agora, sabe o que acontece? Quando você tem
uma redução de mais de 1/3 na tua força de trabalho, quando você enxuga gasto para dar lucro para acionista, e quando você quer operar no limite do limite daquilo que você deveria fazer, uma hora ou outra vai dar problema. Você tem um carro em casa, não tem? A analogia aqui, a metáfora é a seguinte: você não quer gastar com o carro. Aí você não troca o pneu, você não troca o óleo, você não faz a revisão de absolutamente nada, porque você quer continuar economizando, né? E aí chega um momento que seu carro estoura, no meio da estrada. Aí você vai falar que o problema é da estrada, que eventualmente pode ser. Pode ser que a estrada também não esteja boa. Via de regra, aliás, aqui a complexidade da questão que eu quero explorar, essas coisas são multifatoriais, né? Existem múltiplas frentes de responsabilidade que precisam ser averiguadas nessa ocasião. Mas seguramente essa postura do Nunes é absolutamente cretina e estapafúrdia, né? Sair com esse tipo de bravata, xingando os outros, como se a prefeitura não tivesse responsabilidade de absolutamente nada. Bom, então a gente não precisa de prefeito. Então não precisa de prefeitura. Não vai fazer nada? Não está disposto a assumir nenhum tipo de responsabilidade? Quando a coisa aperta, a culpa é sempre do outro? Bom, aí a coisa complica. 4 dias depois, centenas de milhares de pessoas ainda estavam na tarde de ontem. Vamos ver como é que esses dados saem hoje. E como é que essa situação segue. Para encerrar essa matéria aqui, diz o senhor Ricardo Nunes: nós não temos, o que fazer e esses vagabundos lá não estão fazendo nada e nós estamos aqui sofrendo. Adotou rápido a pele Jair Bolsonaro, né? Até com o léxico, até com os termos, o senhor Nunes agora ele entendeu como é que funciona. Sofrendo. Os vagabundos não estão fazendo nada. Tanto a empresa como o ministério. Desculpe até falar assim, não seria o ideal, mas chega uma hora em que você vai ficando amargurado. O ministério, ele está se colocando como vítima. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Ele está se colocando como vítima. Nessa metáfora do carro aí que eu te falei, o carro quebra na rua, o cara sai do carro, chuta a porta do carro, fala: esse carro é uma porcaria, ele não colabora comigo. Ele está se colocando como vítima, o Ricardo Nunes. O ministério, esse ministro não faz nada, a não ser fazer reunião com a Enel para falar de renovação. A ANEEL, o Tarcísio chamou aqui eles, toda a diretoria, para várias reuniões desde o ano passado e não fizeram nada. Então tá aí, a vítima, coitado do Ricardo Nunes. Cheguei a ficar com dó dele. Mas sabe qual que é o problema? Essa próxima notícia, muito rapidamente, é que a maior parte das nossas periferias continuam votando no Ricardo Nunes. Inacreditável. Os caras vão ficar no escuro quase uma semana e vão votar no Ricardo Nunes. A Pedreira, por exemplo, que deu maior vitória a Nunes, mantém voto mesmo apagão. Então, olha, na Pedreira, zona sul da capital paulista, eleitores disseram que o apagão que deixou 2,1 milhões de residências sem luz desde a última sexta não vai mudar o voto deles para o segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Na divisa com Diadema, o bairro foi um dos mais afetados pela queda de energia. Então, esse é o problema. A gente pode ter uma discussão no nível sociológico aqui. Eu não vou ter tempo para fazer isso com vocês aqui no Desperta. Talvez no N1. Mas é muito sintomático. É óbvio, porque você veja, hoje a gente tem um cenário macroeconômico positivo, você tem PIB crescendo 3 vezes acima da média, você tem inflação controlada, você tem a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, um dos menores da história, e isso não se traduz em aprovação popular ao Lula. Aqui, por exemplo, você tem um prefeito inepto que há 8 meses ninguém nem sabia o nome do cara, um cara que, como aí já é parte do meu deboche aqui
utilizando a sagacidade do Leandro Demore. Um cara que está sempre com essa cara de que precisa de um antigripal, um sujeito medíocre como gestor, como político, sem nenhum tipo de carisma, que deixa uma parcela gigante do eleitorado, gigante, gente, né? Milhões de pessoas, no escuro por quase uma semana e que, ao que tudo indica, pode ser reconduzido ao cargo. Por que que isso acontece? Não, tem que ler o pobre de direita do Gessé Souza, tem que entender como hoje o dogma religioso, o pânico moral exercem uma função tão central quanto a própria macroeconomia, ou como questões fundamentais como energia, água, esse tipo de coisa, na forma como a nossa população orienta seu voto. Isso é o que está em jogo aqui. E é importantíssimo que a gente olhe para essas coisas, tá? Gente, vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Vocês já sabem, o nosso site não para de crescer. Sob o comando do Chico Alves, maravilhoso editor do nosso site. O site do ICL Notícias está voando. Você já sabe, se quiser ter acesso à notícia de qualidade, que muitas vezes antecipa em 2, 3 dias aquilo que os outros veículos digitais vão apresentar, iclnoticias.com.br. Aqui a gente tem PT frustra Lira e definição sobre apoio a sucessor deve ficar para depois do segundo turno. A bancada do PT na Câmara dos Deputados não deverá declarar apoio a nenhum candidato à sucessão de Lira na presidência da casa nesse momento. A tendência hoje é que nenhum anúncio seja feito antes do segundo turno das eleições municipais. A decisão frustra as expectativas do presidente da Câmara, da Casa, que tem pressa para resolver a disputa e vinha declarando nos bastidores, esperar um desfecho para o tema. Então, tá aí, existia essa questão, os principais nomes até aqui ao longo dos últimos meses foram o Delmar Nascimento, do União, o Antônio Brito, do PSD, Marcos Pereira chegou a ser cogitado também, e mais recentemente está se falando muito do Hugo Mota, do Republicanos, tá? Então vamos ver como é que isso segue, mas por hora o PT diz que vai esperar para de fato indicar a sucessão do Lira. Isso é absolutamente importante no nosso debate também. Com frequência eu vou pautar esse tipo de coisa aqui no que diz respeito à sucessão da presidência da mesa diretora na Câmara dos Deputados, tá? Gente, ainda no iclnoticias.com.br, direita radicalizada avança e não se restringe a bolsonarismo, dizem especialistas. Esse texto é da colega Ana Gabriela Oliveira Lima, via Folha Press. Os setores mais radicais da direita e da extrema-direita no país seguem em expansão em conjuntura marcada pela disputa de diferentes atores políticos, avaliam especialistas ouvidos pela reportagem. Para eles, o contexto é dinâmico e favorável à rápida subida ou queda de personagens que, embora contestem o mesmo campo, apresentam características diferentes. O cenário se desenrola em quadro marcado pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e a ascensão de outros atores políticos como Pablo Marçal, do PRTB, que disputou o primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo e ficou em terceiro lugar com 28,1% dos votos. Então, nesse contexto aí, as pessoas já começam a falar de bolsonarismo sem Bolsonaro, bolsonarismo 2.0 e tal. A questão aqui, gente, é que o Pablo Marçal, aqui com a campanha dele em São Paulo, rachou o movimento bolsonarista, né? Desde a ascensão do bolsonarismo, o bolsonarismo era um movimento sociopolítico que vinha se conduzindo com uma coesão, assim, monolítica, podemos dizer.
né? Era um movimento que respondia a absolutamente tudo o que o Bolsonaro e a sua família propunham, sem nenhum tipo de contestação. Se esse cara dissesse, como ele efetivamente fez, que a vacina contra a Covid-19 dava AIDS, você tinha o bolsonarismo inteiro dizendo que a vacina contra a 19 da AIDS eu não vou me vacinar. Se ele usasse arroba para falar de negros, tudo bem, vamos usar arroba para falar de quilombolas, não tem o menor problema. Então assim, as coisas mais criminosas, mais sujas, mais nojentas, essas pessoas estavam dispostas a reproduzir sem nenhum tipo de contestação. Com o Pablo Marçal, pela primeira vez, o Bolsonaro diz, vocês devem votar no Ricardo Nunes. E as pessoas dizem, não, a gente adora o mito é o nosso mito messiânico e tal, mas nós vamos votar no Marçal. E o bolsonarismo começou a perceber que, não dá muito para contestar isso, porque significa que nós vamos desidratar, a gente vai estar perdendo apoio na nossa própria base. E aí tentou, de alguma forma, se equilibrar na corda bamba ali, considerando o Marçal como ator político. Agora, o que acontece aí? O Marçal tem alguns fatores que eu quero trazer para vocês nessa análise aqui sobre o racha na direita. O Marçal é uma figura muito unidimensional, assim como o próprio Bolsonaro. O Marçal é um cara que ele adota um tipo de expediente e, a despeito de falar em mindset, resiliência, ele é muito limitado. Ele é um cara muito unidimensional que adota uma forma, uma estratégia política e segue nessa estratégia política porque ele precisa do ultraje, ele precisa da violência, ele precisa de tudo isso que a gente sabe que dá protagonismo para a extrema-direita. Porque sem isso a extrema-direita morre. Eles não sabem fazer política se não for com base no conflito, no ódio, no racismo, na misoginia, enfim, esse tipo de coisa. E o Marçal, se achando um gênio da política, começa a cometer erros importantes há 2, 3 meses da eleição. Ele compra a briga com o bolsonarismo, o que ele jamais deveria ter feito, pelo menos de uma forma tão aberta e direta. Ele chama o Datena para briga. O Datena estava na 4ª, 5ª colocação. Ele não devia nem estar olhando para o Datena. Ele devia estar focando única e exclusivamente em Boulos e Nunes. Ele chama o Datena, um cara que estava na 5ª colocação, para briga, toma uma cadeirada nas costas. Ao tomar a cadeirada nas costas, um cara que se vendia como um Superman, que dá porrada em tubarão, monta todo um mise-en-scène no qual ele aparece com uma máscara de oxigênio e finge estar lutando pela própria vida. Há 6 dias da eleição, depois disso, ele ataca frontalmente e de forma gratuita, diga-se de passagem, a maior parte do eleitorado, que são as mulheres. Ele diz que mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente. Olha, francamente, cara. E aí, na sexta-feira, para colocar a cereja no bolo de estupidez, ele solta um documento forjado no que diz respeito ao uso de cocaína mentiroso, falacioso do Guilherme Boulos. Ele publica simplesmente um documento falso, deliberadamente. Ele sabia que era falso. E ele utiliza isso como estratégia. E aí ele perde e não vai para o segundo turno. Ele consegue não ir para o segundo turno e aí isso abre uma janela de oportunidade gigante que, como eu vejo, o bolsonarismo vai aproveitar para tentar destruí-lo politicamente, porque entende que o Marçal representa um risco para a hegemonia do bolsonarismo frente como principal força da extrema-direita neofascista brasileira. Esse é um ponto central. O outro ponto central é a eleição estadunidense, que acontece daqui a 20 dias, 19 dias, se eu não me engano, 19, 20 dias. Se o Trump vence, aí isso muda consideravelmente as coisas novamente a favor do próprio bolsonarismo na figura do Jair Bolsonaro e da sua família. Porque aí a família Bolsonaro ganha um canal direto com Washington, com a Casa Branca. E aí, caso o Trump vença a eleição, seguramente isso vai dar todo um novo vigor, não só para o bolsonarismo,
para a família Bolsonaro à frente da extrema-direita nacional, mas para todo tipo de movimento reacionário, nazifascista ao redor do mundo, tá bom? Vamos ver o que acontece aí. Gente, vamos lá. Eu tenho algumas coisas que eu não quero, nos últimos 15 minutos de programa aqui com vocês, algumas coisas que eu não quero deixar passar. Esse texto é da Folha. Clientes sem luz da Enel conseguem indenização por comida estragada e perda de paz de espírito. Em mais de 50 casos, justiça entendeu que reestabelecer energia em menos de 24 horas é humanamente impossível. Depende do lugar, cara justiça. Né? Você não vai deixar grandes mansões aqui no Jardins ou na Vila Nova Conceição sem energia por mais de 15 minutos, tá bom? Essas casas aqui tem um time da Enel exclusiva para elas. Agora, claro, se você vai mais para bairros mais periféricos ou até de classe média mesmo, aí de fato a coisa complica. O que eu quero dizer aqui para vocês? Busquem os seus direitos. Você perdeu alguma coisa? Ô William De Luca, o teu laptop queimou por conta do pico de energia? Processar esses caras. Né? Nota de repúdio e discurso inflamado não resolve. Essas pessoas entendem quando a coisa começa a mexer no bolso. Então você que me escuta nesse momento, busque os seus direitos. Perdeu eletrodoméstico? Perdeu comida? Teve qualquer tipo de dano à tua saúde? Qualquer outro tipo de dano? Converse com um advogado e busque os seus direitos, tá? Isso é absolutamente fundamental. Vamos lá, gente. Esse texto é dos amigos da revista Fórum. O colega Ivan Longo, foi publicado hoje, agora há pouco, 5h37 da manhã. Quest divulga pesquisa para a Prefeitura de São Paulo com efeitos do apagão e debate Boulos versus Nunes. O novo levantamento, o primeiro do Instituto no segundo turno, mede qual o impacto na opinião pública da falta de luz na capital paulista e do primeiro encontro entre ambos aí no debate da Band, tá? Então, a Quest divulga hoje essa nova pesquisa de intenções de voto sobre a Prefeitura de São Paulo. Trata-se do primeiro levantamento do Instituto e os pesquisadores realizaram entrevistas em toda a capital paulista entre o dia 13 e o dia 15, de outubro. Ou seja, a sondagem já deve trazer quais os impactos da opinião pública nesse apagão que atingiu São Paulo, tá? Como eu disse para você, vamos ficar de olho nessa Quest que deve sair, não sei se sai ainda, saindo agora de manhã, a gente deve trazer isso no N1. Caso não saia, a gente traz seguramente no N2 hoje com o nosso queridíssimo time do ICL Notícias, segunda edição, tá? O último levantamento, que foi do Datafolha, se eu não me engano aí, mostra o Nunes com 55%, o Boulos com 33%. Outras sondagens demonstraram uma diferença um pouco menor entre ambos, mas o Nunes com uma vantagem confortável na frente do Guilherme Boulos. Vamos ver se o debate na Band e se o apagão mexe nessa equação. Como eu já trouxe aqui para vocês, tomara que eu esteja errado, eu estou inclinado a acreditar que não mexe de forma significativa nessa equação, porque tem vários outros fatores relativos a dogma religioso, a pânico moral e principalmente a antipetismo, que é estimulado de todos os lados a essa altura, o antipetismo. E o antipetismo é a principal força da extrema-direita a essa altura, tá? Então, infelizmente, você tem amplas parcelas das periferias de São Paulo, sobretudo do centro-leste ali e da Zona Sul, do extremo sul da Zona Sul também, que vai votar no Ricardo Nunes, tá bom? Gente, aí eu só separei esse, ainda no iclnoticias.com.br, eu separei isso aqui para vocês porque eu acho fundamental essa fala do Felipe Neto,
Eu tive uma conversa muito boa com o Felipe Neto antes de ontem, não sei, fazendo tanta coisa que eu não lembro mais, mas nas últimas horas aí, ontem ou antes de ontem, tá publicado lá no meu perfil do Instagram. E aqui ele tem uma fala muito boa que quem resiste ao neofascismo não pode ser visto como o autor do ódio. Tem uma conversa marcada, o Felipe tem esse livro que está estourado, que é o sobre Como Enfrentar o Ódio, é o novo livro dele, não sei se tem, aqui, esse aqui, né? Como Enfrentar o Ódio, esse é o livro do Felipe Neto. Vai ter uma conversa, produção, me confirma aqui no ponto, por favor, eu acho que é amanhã essa conversa, dia 17, não é isso, Vitinho? É amanhã, que horas que é, Vitinho, para eu já fazer esse serviço? O Vitinho está confirmando aqui pra gente, se eu não me engano isso tá marcado para 8 horas da noite ali, amanhã, eu já vou dar certeza para vocês, tem essa conversa maravilhosa entre o Felipe Neto e o Edu Moreira para falar, 8 horas da noite mesmo, amanhã então, dia 17 de outubro, 20 horas, tem essa conversa entre o Felipe Neto e o Eduardo Moreira para falar a respeito do livro, dessas novas estratégias. Amanhã também tem um evento maravilhoso aqui no ICL, que vai reunir figuras importantíssimas do nosso campo para discutir esse aí, já aproveitando aí então, debate exclusivo no ICL, o que a esquerda deve fazer para recuperar espaço perdido, com a moderação do Edu Moreira e esse time de craques aí debatendo a temática. Esse é um assunto absurdamente importante. Isso é hoje, perdão, gente, para não confundir, então, são duas coisas diferentes. Isso acontece hoje, quarta-feira, 20 horas, às 8 horas da noite de hoje, tem esse evento aí, o que a esquerda deve fazer para recuperar o espaço perdido, com a moderação do Edu Moreira e esse time de craques que vocês estão vendo aí na tela. E amanhã é que tem essa conversa do Felipe Neto com o Edu Moreira, também às 20 horas, tá bom? Então tá aí, tá dado o serviço. Gente, vamos para uma outra notícia aqui nesses 8 minutinhos finais. Tem algumas coisas que eu ainda quero trabalhar com vocês. Vou só passar por algumas coisas, porque eu acho que são muito importantes. Vamos para o blog da Andréa Sadi, da colega Andréa Sadi, no G1. PF prevê concluir no início de novembro o inquérito sobre Bolsonaro e tentativa de golpe. Na avaliação de policiais, novos elementos encontrados na investigação reforçam o envolvimento do ex-presidente na elaboração da minuta golpista. PGR aguarda a finalização do inquérito das milícias digitais para se pronunciar sobre caso das joias e do cartão de vacina. Alô, Paulo Gonet, vamos lá, sabe, porque cada hora estou esperando uma coisa. Uma discussão muito boa ontem, se eu não me engano, no N2, entre o Panunzio e o Guilherme Amado, no qual o Amado diz que não oferecer a denúncia durante o período eleitoral também é uma forma de interferência. E o Panunzio complementou dizendo que é uma omissão ativa. Você não está agindo, você também está interferindo. A justiça não pode ser pautada pelo ânimo político, apesar da gente saber que é. Mas cadê a denúncia, Gonet? Muito do que está acontecendo no Brasil em termos de barbaridades está diretamente atrelado ao fato de que o Jair Bolsonaro passou incólume pelos crimes que ele cometeu. Cadê a denúncia? Vamos lá, vamos acompanhar isso. Ao que tudo indica, segundo aqui as apurações da Sadi, a coisa deve andar em novembro. A gente já ouviu isso em outras ocasiões. Deve acontecer, vai acontecer e não acontece. Vamos ver se dessa vez, de fato, isso anda, tá? Gente, esse texto aqui do Amado, da coluna do Amado, perdão, do colega Eduardo Barreto, foi publicado hoje também, 5h30 da manhã. A Controladoria Geral da União suspeita de demora da ANEEL para evitar apagão em São Paulo. Então a CGU
vai agir para evitar mais um mega apagão da distribuidora Enel, que deixou 2,1 milhões sem luz na capital paulista desde sexta-feira, e vai abrir uma apuração contra a agência reguladora na segunda-feira por ordem do Lula. É o que eu disse para vocês, entendeu? Acaba tendo que essas agências reguladoras, porque elas regulam uma força muito incisiva, né? O grande capital tem um poder absurdo, elas acabam sendo cooptadas pelas empresas que elas deveriam regular. E isso é seríssimo. Vamos ver o que isso anda na questão da CGU. Gente, só passando aqui para deixar o registro, líder evangélico, esse texto é do colega Leonardo Ribeiro, da CNN. Líder evangélico que apoiou o Bolsonaro elogia Lula e pede aproximação sem reservas. Ottoni de Paula. Quem conhece sabe a ênfase, o porquê da ênfase que eu estou colocando. Disse não ter outra opção pela Bíblia a não ser orar pelo presidente Lula. Né? Então tá aí a foto. Para quem só está me ouvindo, tem uma foto de lideranças evangélicas rezando, colocando as mãos sobre a cabeça do presidente Lula. E aí abre aspas para o Ottoni de Paula. Senhor presidente, quis Deus que eu, que fui um dos mais combatentes defensores do antigo governo e seu crítico político, estivesse hoje aqui para representar a frente parlamentar evangélica. E aí ele declara, apoio ao Lula é importante. A gente sabe que os evangélicos têm um peso significativo hoje na política institucional brasileira, então não é algo que possa ser meramente negligenciado. E, independentemente do campo ideológico do presidente da República, o presidente da República é presidente de todos os brasileiros. Ele tem que conversar com absolutamente todo mundo, independentemente de religião, de credo, de condição socioeconômica, de cor de pele, do Estado. O presidente da República, uma vez eleito, ele é presidente de todos os brasileiros, tá? Gente, brevemente, nesses 3 minutinhos finais, para tocar a bola para o nosso time do N1, vamos para o Internacional. CNN, Hamdi Al-Shali, da CNN, esse nome aqui é complicado, hein? Foi publicado nessa madrugada, 4h33 da manhã. Líbano diz que Israel já realizou mais de 10 mil ataques no país desde o início do confronto. Relatório divulgado pelo Comitê de Emergência do governo libanês cita 146 ofensivas somente nas últimas 24 horas. E pelo menos 41 pessoas foram mortas e 124 ficaram feridas em ataques israelenses no Líbano nessa terça-feira, tá bom? Ontem. Isso é só ontem. 41 pessoas mortas e 124 feridas somente ontem e de forma indiscriminada. Tanto como aconteceu em Gaza, como agora acontece no Líbano, Israel está matando tudo que se mexe no solo. Eu repito, Israel está aniquilando tudo o que se mexe em terra. Não importa, bebê, mulher grávida, criança, adulto, gato, cachorro, médico, jornalista, não importa. Forças de paz das Nações Unidas, tudo o que se mexe, Israel está aniquilando no Líbano, tá bom? Segundo dizem autoridades libanesas, né? Porque agora não pode mais se esconder atrás são os terroristas do Hamas que estão dizendo, tá bom? Enquanto um relatório do governo informou que o número total de ataques no país já ultrapassou os 10 mil. Né? Então, tá aí, a gente tem dados, 146 ataques tiveram como alvo principal as regiões do sul e de Nabateé. Dos 1.067 centros estabelecidos para abrigar pessoas deslocadas, 881 estavam agora com capacidade máxima. Enfim,
É um absurdo, gente, e a coisa vai piorar, e vai piorar muito, porque aparentemente Israel está absolutamente sem freio. Para encerrar, considerando o pleito estadunidense, a Kamala Harris aparece com 45% de intenção de votos e o Trump aparece com 42%. A coisa está muito apertada, essa é uma pesquisa Reuters-Ipsos, que dá conta de como a coisa deve ser muito, muito, muito apertada. É absolutamente indefinido o pleito estadunidense que deve acontecer, que vai acontecer daqui a 20 dias, tá bom? Gente, com isso eu encerro o Desperta ICL de hoje. O Vitinho tá me dizendo aqui para eu fazer rapidinho um marketing, gente, do ICL de 4 anos. Então vamos lá, passar rapidamente com vocês. A gente tem muito orgulho em comemorar, né? Hoje o ICL está fazendo 4 anos de luta, de conquistas. O ICL vem crescendo de uma forma absurda, absurda mesmo, gente. É impressionante a força que hoje o ICL tem. E para o aniversário a gente preparou o maior pacote de bônus do ano, com novidades, com brindes que fizeram aí muito sucesso. Então tem um livro autografado, Travessia, do Edu Moreira, um livro Como Enfrentar o Ódio, do Felipe Neto, um boné cubano do ICL, um baralho do Eduardo Marinho e uma pulseira da comunidade ICL. A coragem é um ato de amor. Tá aí os brindes e também tem o certificado digital do membro solidário, tá bom? Então aproveita, gente, essa oportunidade é durante a semana de aniversário do ICL só, não vai perder isso. Hoje, às 20 horas, ainda tem o nosso super debate, como eu já chamei para vocês, o que a esquerda precisa fazer para recuperar o espaço perdido, tá bom? Com isso eu encerro aqui o Desperta ICL, vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo, bom dia para vocês, fiquem bem, tchau, tchau. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.